Prezados irmãos, boa noite. É uma alegria sempre estar reunida. Agradeço o convite, os queridos amigos, queridos irmãos que me recebem com tanto carinho nesta casa, reunidos em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Recordava-me, enquanto a leitura da página feita pela Maria Alva neste convite de Bezerra de Menezes, que num dos primeiros livros de Manuel Filomeno de Miranda, que é nos Bastidores da Obsessão, alguma coisa assim, porque agora não me recordo direito o nome do livro, ele relata, não é, ali um trabalho de assistência, de amparo a jovens, pessoas, neste período que estamos vivendo hoje, no Carnaval no Rio de Janeiro, em décadas atrás. E ali eles são solicitados pelos anjos da guarda de alguns personagens que eles possam auxiliar para evitar algumas dificuldades, principalmente que uma moça vai acabar passando pelo lugar onde ela se encontra. Era uma jovem que não tinha o hábito de viver aquela vida de carnaval, de festas, né? Mas que pede aos pais que quer participar e os pais são contra, e mesmo assim ela sai. Para quem conhece o Rio de Janeiro, o carnaval naquela época se dava ali na Praça 11, não onde tem o Sambódromo hoje, não é? Era próximo à Central do Brasil. E ela, então, naquela região, que já era bastante difícil, hoje nem se fala, eu sou carioca, por isso estou falando, né, que eu conheço ali, já era uma região difícil, sendo carnaval ou não. Toda a cidade, o centro da cidade, diferente aqui de Brasília. Brasília tem características diferentes, mas as capitais mais antigas, os centros da cidade, normalmente à noite eles ficam muito ermos, porque se concentra ali escritórios, né, tribunais. Então são um pouco mais difíceis de se andar. E essa jovem, ela deseja ver os desfiles, participar da folia, e ela sai então, mas os amigos espirituais que assistem já anteveem dificuldades pelas quais ela vai passar. Existe um grupo de jovens também que acaba se acidentando no acidente com carro, ali próximo à Leopoldina, e ele vai relatando o atendimento que nessa época, pelos desequilíbrios, não é? Carnaval é sinônimo de bebida, de todo tipo de desregramento, e eles então estavam preparados para socorrer aqueles jovens, aquelas pessoas que ali acabavam buscando por conta própria, não porque tinham como prova ou expiação, mas é a questão da sintonia e da escolha. E essa jovem, então, ela vai sofrer uma agressão, né? Ela é abordada por homens e ela passa por dificuldades extremas. E nessa hora, ele relata que, inclusive, o Dr. Bezerra de Menezes, chefiando a equipe, eles buscam nas imediações alguma casa espírita ou alguma casa, alguma igreja em oração, para que pudessem dar suporte material, porque nós precisamos, né? Ainda encarnados, a espiritualidade necessita dessa energias materiais de nós encarnados e das vibrações para fortalecê-la ali, ajudá-la, a ampará-la. E eles não encontram uma casa em oração, por ser carnaval. Todas fechadas. E eles percorrem a cidade do Rio de Janeiro toda e vão buscando, eles vão procurando, a equipe vai procurando aonde há um ponto de luz, de oração. E eles encontram
um bairro já bem afastado, em municípios fora da capital do Rio de Janeiro, um ponto luminoso, bem fraquinho, bem distante. E ali se reuniam, então, poucas pessoas em oração naquele dia. E são aquelas pessoas que doam as energias necessárias para que um mal maior não acontecesse com aquela jovem e eles também pudessem levar a todos os outros que estavam sendo recolhidos e apoiados, né, pela espiritualidade para minimizar os sofrimentos. Então hoje nós somos esse ponto de luz. Hoje nós estamos aqui reunidos lembrando que possamos estar atentos, que a espiritualidade superior conta com cada um de nós, com as nossas melhores energias, com as nossas orações, para auxiliar os trabalhos que eles têm junto a esses desregramentos que nós confundimos alegria com desequilíbrio, né? E uma série de comportamentos nos deixamos levar nos desregramentos, muitas vezes até difíceis de raciocinarmos das pessoas do que se leva, né, no momento de carnaval. E aqui nós vemos o papel de nós espíritas. Me lembrei dessa passagem. E quantos de nós espíritas temos consciência dessa situação? Quantos de nós espíritas, nestes dias, ou no final do ano também, nestas grandes festas populares, nestes grandes shows que se reúnem um grande número de pessoas, principalmente de jovens, nós nos lembramos de como devemos, né? O que devemos fazer, como devemos auxiliar, se for necessário ao plano espiritual, contar conosco, com nossas preces, com nossas vibrações. E me lembrei então da parábola do bom samaritano, onde Jesus, provocado por um doutor da lei que já vinha, não é, tentando deixar Jesus em situações conflitantes com o Velho Testamento, o doutor da lei, para o tentar, ele chega e pergunta a Jesus: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus então responde: o que é que está escrito na lei? Que é o que está escrito na lei? O que lês nela? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e ao próximo, como a ti mesmo. Jesus então lhe responde, disse: muito bem, faze isso e viverás. Naquela época, no Antigo Testamento, para o doutor da lei, para os judeus, para aqueles que viviam a religião na época, né? Eles tinham esta passagem como uma síntese de todos os ensinamentos que eles deveriam praticar. Então, ali Jesus retribui, né? Ele coloca o doutor da lei numa posição de reflexão, porque ele testava Jesus e Jesus lhe coloca uma outra questão, quando ele sabia exatamente o que ele deveria fazer. E Jesus então lhe conta, não é? Ele diz: mas eu faço tudo isso, né? E como é que então o que eu tenho que fazer a mais, não é? Querendo parecer justo, quem é o meu próximo, diz o doutor da lei a Jesus. E Jesus então lhe traz mais uma vez um ensinamento, uma parábola, que todos nós bem a conhecemos, não é? Daquele irmão que foi despojado de tudo o que possuía, estava caído na estrada,
Era um momento em que todos se dirigiam para Jerusalém por causa das festas, não é? E ali então ele coloca que o primeiro que ele relata, que depois que esse homem, não é despojado de tudo e coberto de ferimentos pelos ladrões, acontece que passa um sacerdote, descendo pelo caminho, viu e passou adiante. Nós imediatamente pensamos, né? Mas um sacerdote, aquele que prega, aquele que ensina as leis de Deus, mas temos que entender o contexto da época. Para nós já temos uma visão diferente, que jamais aquele que prega a palavra de Deus poderia deixar um homem ferido no caminho sem atendê-la, falta de caridade, que resume-se essa passagem na caridade. Mas naquela época, para o sacerdote, dentro das leis que eles entendiam, como eles interpretavam, o próximo era aquele que pensava como eles, que vivia como eles, que seguia a crença deles. Então, aquele que estava ali caído, se fosse um romano, não era próximo dele, que não fazia parte da sua gente, não é? Das pessoas que ele conviviam, das suas crenças. Se fosse um samaritano, também era uma pessoa que tinha uma crença diferente da dele, não era seu próximo. Próximo seriam aqueles que conviviam dentro das suas regras e dos seus preceitos. E havia um senão para o sacerdote. O sacerdote só poderia ir fazer as suas oferendas se ele estivesse puro. Mas se ele tocasse em algo impuro, ele ficaria impuro, teria que voltar, fazer todo aquele processo para a limpeza das impurezas, o jejum, toda a preparação de roupas. Então ele não podia atender aquele homem segundo os preceitos da sua crença. Então ele obedeceu aquilo que ele trazia como crença que ele aprendeu, não é? E aí em seguida diz que passa um levita, né? Que também observou, passou adiante. Igualmente, dentro de todos estes conceitos, desse contexto de crenças e de regras de viver, também passou adiante, porque aquele não era o seu próximo. E aí Jesus traz a figura daquele que era detestado, que era excluído. Quem foi que atendeu? O samaritano. Que era o que menos se esperava que fizesse alguma coisa por aquele homem. Até porque os apóstolos seguem adiante, vão à frente, eles já vinham caminhando, Jesus já vinha de longa caminhada, e Jesus pediu que fossem à frente para ver um lugar onde ele pudesse se hospedar, que pudesse dar um momento de descanso, que eles pudessem se lavar, se alimentassem. E todos os samaritanos, porque estavam passando pela Samaria, que ele procurou o caminho da Samaria, porque tudo tem uma razão de ser para o nosso ensinamento, para as suas lições, e lhe foi negado. Para os próprios apóstolos, quando ele diz que é o samaritano, João, o evangelista, meu Deus, mas eles acabaram de negar tudo para o Cristo. Ele está aqui cansado, com fome. Eu ainda falei, Senhor, pede que Deus mande os raios e acabe com os samaritanos que não quiseram lhe atender. Era impossível na cabeça deles, né, Jesus se utilizar dessa figura, né? E ele mostra que foi aquele que atendeu, deitou o óleo, que levou para uma hospedagem, pagou. E ainda disse que se faltasse alguma coisa na volta, pediu ao dono da hospedagem, né, que lhe daria o restante, para que não ficasse em prejuízo. Então, ele vira para o doutor da lei e faz mais uma pergunta. Qual desses três te parece ter sido próximo daquele que cair em poder dos ladrões?
O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo Kardec inicia o comentário no item 3, dizendo: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Nós vamos ver que a espiritualidade superior nos traz, desde lá do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que vem nos falar sobre a questão do egoísmo. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E a doutrina espírita, ela é bem clara em todo este conhecimento de egoísmo e orgulho. Em Obras Póstumas, depois das questões que nos traz o Livro dos Espíritos, Kardec nos traz uma reflexão sobre o egoísmo e orgulho. E ele nos mostra, porque se perguntarmos, eu sou egoísta aqui, agora, hoje, eu espírita, buscando viver o Evangelho de Jesus, porque é o Consolador prometido, o Evangelho redivivo, então ele me convida à prática do Evangelho. Eu não quero mais ser egoísta, mas eu vou me dar conta em muitas reflexões, se eu parar, que eu sou egoísta ainda. Mas eu não quero mais. Mas para eu não ser egoísta, ou para mudar algo dentro de mim, eu tenho que entender a origem, como qualquer doença. Enquanto não se descobre a causa, a origem daquela doença, o que se faz é tratar sintomas. E não se chega à cura. Apenas se controla a doença, trazendo alívio para os sintomas. E nós ainda trazemos vários sintomas do egoísmo. Qual a origem do egoísmo? Está lá em Obras Póstumas. O egoísmo tem sua origem no instinto que é natural da matéria. É o instinto de conservação. Que lá nos primórdios é natural, é necessário para conservar a espécie, para proteger a espécie. Porque existe a lei de conservação. Então eu preciso proteger a mim, em primeiro lugar. Quando o homem ainda não tinha o sentimento de buscar o convívio, era cada um por si lá nas cavernas. Eu pego uma comida, eu vou guardar só para mim essa caça. Mas vai evoluindo o espírito no seu conhecimento e ele vê que é um ser que precisa trabalhar em sociedade. Então ele começa encontrando uma companheira, porque era necessário dar continuidade à espécie. Para dar continuidade à espécie, era preciso que preservasse os filhos. E saímos da caverna e continuamos ainda neste instinto de preservação. Ainda não conseguimos nos afastar totalmente com todo o conhecimento, toda a evolução científica e tecnológica que a humanidade já tem. Ainda conversávamos há pouco com a Jane,
A evolução da ciência que hoje nos proporciona uma longevidade com qualidade de vida. As pessoas estão vivendo cada vez mais com qualidade de vida. Mas moralmente, a humanidade ainda não conseguiu despertar para o verdadeiro sentido das suas existências. Crescemos intelectualmente e moralmente, temos até a sensação de que decaímos, o que não é verdade. É porque hoje a comunicação também se faz célere, é no mesmo minuto, é na mesma hora. Então temos a impressão que o mal cresce e o bem se afasta, se encolhe. Mas é só sensação. Porque existem muito mais pessoas, grupos, coletividades, sociedades, instituições fazendo bem do que aqueles que estão fazendo mal. Mas ainda nós trazemos características muito presentes em nós do egoísmo, que é o egocentrismo, que é bem esse é bem claro, né? A tendência de ver o mundo apenas a partir do próprio ponto de vista, com dificuldade de considerar opiniões alheias. Isso é atual para nós? Esse ano será um momento muito atual para isso? Em que vários, né, estudiosos de filosofias, das religiões, da doutrina espírita, vêm buscando despertar em nós, não nos deixarmos arrastar neste ano, 2026. Foi coisas que saíram muito na passagem do ano, devido à nova invenção que vem para ajudar e não para confundir e atrapalhar, que é a inteligência artificial. Que fiquemos atentos porque é o boom em 2026 das inteligências artificiais. E que são usadas para qualquer coisa, copia a voz, copia a imagem. E você fica confuso sem saber se realmente aquilo ali é a pessoa que está falando, aquela figura. E isso vai trazer muita confusão se não estivermos atentos. E aí entra a consideração que comecei fazendo sobre a questão do ponto de vista. O meu time é melhor do que o seu. A maneira que eu penso é a certa, a maneira que você pensa, se está diferente de mim, é errada. E vamos assim para as ideologias, para a religião, para tudo que é tipo de contexto na sociedade e dentro da própria família. Vivemos ainda a necessidade de mostrar que eu sei mais do que o outro. Dentro da nossa própria casa. Por isso eu busco fazer aqui o momento em que voltemos para dentro. A tão falada, né? Tantos convites que nos são feitos para a reforma íntima. Porque quando já conseguimos controlar as coisas mais evidentes, nós temos que ir buscando os pontos menores para conseguirmos realmente alcançar o controle do egoísmo. Não é controle, é a transformação do egoísmo na virtude, que é a da solidariedade, da fraternidade, da empatia. Quando discutimos em nossas casas que aquela notícia que eu vi é a verdadeira e a outra não, em coisas banais. Vivenciamos isso no nosso lar todos os dias. Em que uma reunião de família, que deveria ser uma coisa, que ali todo mundo estivesse feliz, de repente um diz, eu vi tal coisa no Instagram que diz sobre esse assunto. Não, mas não é bem assim. Isso aí é fake news, já começa, né? Não, essa informação está errada. Não, está certa. Aí cada um sai para pesquisar
Porque dentro do seu ponto de vista vai haver resposta para os dois lados. Para que haja, então, realmente o crescimento do ser humano em ponderar o que eu estou buscando com essa discussão, com essa divergência. Vai mudar algo em nossas vidas? É algo importante que vai trazer saúde afetiva, psíquica, de organização, de alegria? Ou é apenas para que eu mostre que eu tenho mais poder intelectual, mais conhecimento do que o outro? Falta de empatia é uma característica do egoísmo, que entra justamente nisso. Bom, se o outro entende desse jeito, eu entendo do meu, não vou mudar minha opinião enquanto eu não achar que eu estou indo pelo caminho errado, mas eu vou respeitar. Eu vou entender que cada um tem seu tempo. Eu vou aceitar o outro do jeito que ele é, nas condições em que ele se encontra. Se eu acho que ele sabe menos do que eu, é o momento dele. Porque o verdadeiro sábio, já dizia lá na antiguidade, é aquele que nada sabe, que reconhece que nada sabe. Mas o verdadeiro sábio, além de reconhecer que ele nada sabe, ele não discute com quem não sabe. Ele aprende aquilo que o outro está ensinando, dentro da visão desse. Esse é o verdadeiro sábio. O egoísmo busca vantagem pessoal. De alguma forma, nessas discussões, qual é a vantagem que eu estou buscando? É a minha autoridade de chefe de família? É a minha autoridade como adulto? É o meu enfrentamento da autoridade pai e filho, filho e pai, mãe e filha, irmãos com irmãos? O que eu busco? É algum tipo de poder, de destaque, de confiança. É a dificuldade de compartilhar. Justamente, eu tenho dificuldade de compartilhar, porque o outro pensa de um jeito, eu penso do outro. Não adianta que eu não vou conversar nada. Eu não compartilho. Pelo contrário, eu só compartilho o que traz contenda, eu não compartilho o que eu trago de melhor. Eu resisto em dividir o que eu tenho de bom, mas eu não faço nenhum esforço para não compartilhar as minhas sombras, que é quando eu entro nas disputas, a indiferença pelo bem comum. Essa parte aqui é que mais me chama a atenção, dentro das características do egoísmo. Porque parece que é o momento em que nós vivemos, que foi o que aconteceu com o levita e com o sacerdote. Ele foi indiferente ao outro. Até onde eu estou sendo indiferente? Ah, não, mas eu vejo um irmão necessitado, eu ajudo. Vamos trazer para dentro da nossa casa, para dentro do meu cotidiano. Será que eu estou sendo indiferente àqueles que convivem comigo? Porque quando eu não respeito o ponto de vista do outro, quando eu não respeito as condições do outro como ele é, eu estou sendo indiferente. Porque eu estou brigando com ele, estou levando sofrimento. Porque eu estou querendo me impor a uma pessoa que eu deveria amar, ter empatia. Porque eu preciso de quê? Mais uma coisa do egoísmo: necessidade de controle. E na necessidade de controle, eu arranjo todas as justificativas, que é uma característica do egoísmo. Tendência de racionalizar os comportamentos inadequados para não assumir que está errado, que tem responsabilidade. Eu delego. Não, eu fiz isso porque o outro me provocou. Eu fiz isso porque, não, naquela hora eu estava nervosa. Naquela hora, poxa, eu vou arranjar, estava me sentindo mal, estou com dor de cabeça. Eu não assumo a responsabilidade
porque eu quero continuar tendo a razão. Então eu me justifico. E mais uma das características, tem tantas outras, é as relações utilitaristas. Aproxima-se da pessoa apenas enquanto elas lhe oferecem algum tipo de vantagem. Hoje conversava com meu filho na hora do almoço e falávamos justamente de amigos, né? Daqueles que pensamos ser amigos, que consideramos ser amigos, e dependendo do tempo, da época, do momento, mais tarde você vai ver que aquela pessoa não era sua amiga. Porque as pessoas se encontram, se reúnem enquanto há algum tipo de interesse, aonde eu compartilho algo que o outro gosta, ou que eu possa proporcionar. E você jura por anos que aquela pessoa era teu amigo, inclusive na família. Não, aquele ali, bota a minha mão no fogo. Mas no momento em que algo contraria essa relação, aí eu mostro que eu não sou tão amigo como parecia. Porque sempre nós estamos nesta questão do que o outro pode me oferecer. Nas relações familiares, nas relações de amigos. Não é por isso que vamos viver só. Mas, ao mesmo tempo, temos que estar atento a nós. A nós, não é o outro. A nós. Qual o meu comportamento na minha vida de relação? Porque aquilo que eu faço em minha casa, com os meus mais próximos, facilmente eu farei com os outros, que é aquele que está caído. Ou não. Porque quando eu já trago em mim esse conhecimento que eu tenho que fazer a caridade, eu já olho aquele irmão e vejo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, mas se eu não posso pegar o telefone, eu chamo alguém, eu peço socorro. Mas eu não passo além disso. Se eu precisar abrir mão de algo meu naquele momento que é importante para mim, para atender o meu próximo, eu já não sei se eu faço. Como o sacerdote. Não, mas eu atendi. Eu fui, fiz de tudo, fui adiante, chamei, pedi socorro, mas eu não me envolvi. É muito difícil nós pensarmos nessa questão do egoísmo. Mas o egoísmo não deve ser confundido com amor próprio, que é saudável, não é? Que é cuidar de si, impor limite ao outro, porque eu também não tenho que permitir que me agridam, que me ofendam, que me explorem, não é? Respeitar as minhas próprias necessidades é legítimo e é dever. Eu tenho um corpo para cuidar, eu tenho um corpo, uma vida para cuidar, eu tenho uma família para cuidar. Isso é legítimo. O egoísmo surge quando isso ocorre à custa do outro, sem equilíbrio ou consideração. O Papa Francisco, numa homilia, aliás, não, numa reunião com o Conselho de Representação da Caritas Internacional, durante uma audiência no Vaticano, em 2016, em novembro de 2016, ele destacou que no mundo é necessário superar a indiferença para aprender a arte da solidariedade. Ele lamentou, dizendo que em uma sociedade frequentemente dominada pela cultura do descarte, é necessário superar a indiferença e o egoísmo para aprender a arte da solidariedade. Porque nós, os que somos fortes, ele cita Paulo, devemos aguentar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. São aquelas características do egoísmo. De eu querer impor o meu pensamento, de eu querer impor a minha forma de ser, de eu achar que o melhor é como eu vivo, é o que eu faço.
No Livro dos Espíritos, na 913, Kardec pergunta qual entre os vícios o mais radical. Os espíritos respondem o egoísmo, porque dele deriva todo o mal. Então, o que eu trago para a nossa reflexão na noite de hoje é que nós possamos, nestes momentos, onde hoje existe um movimento no nosso país em que as pessoas saem para a rua e buscam adormecer os seus sentidos, que isso é o puro egoísmo, para não enfrentarem as dificuldades da sua vida, onde nós cristãos também nos recolhemos e nos esquecemos do compromisso assumido com o Cristo, de estarmos atentos e trabalhando na sua seara, quando somos convidados, todos os dias, pelos bem que recebemos e já temos consciência disso, para trabalharmos, para modificarmos essas condições em nós. Porque nós que aqui estamos já desejamos isso. Não que os irmãos que aqui não estão não desejem. Existem várias razões para não estarmos aqui, para não estarem as outras crenças religiosas reunidas. Existem realmente problemas de violência, que não se pode fechar os olhos. No Rio de Janeiro é impossível abrir uma casa nesses dias, à noite. Seja no centro, no bairro, seja onde for, porque todo mundo fica enlouquecido. Então é uma questão de cuidado. Mas temos que estar dispostos, estarmos atentos àquilo que podemos fazer no lugar onde nos encontramos. O Espiritismo nos esclarece que o egoísmo pode se expressar como orgulho e vaidade, indiferença diante do sofrimento alheio, dureza de coração, ingratidão, exploração moral ou material do próximo, falta de caridade, indulgência e perdão. Será que já conseguimos fazer isso tudo? Será que somos realmente, não somos indiferentes à dor diante do sofrimento alheio? Quando tomamos partidos por esse ou por aquele, numa notícia, somos convidados a viver o Evangelho de Jesus. A hipocrisia. Não. Eu tenho que trabalhar, a psicologia nos diz, trabalhar o meu sentimento, dizer, olha, realmente eu fiquei com raiva. Estou com raiva mesmo. Estou com raiva de saber que aquela pessoa fez isso, isso, isso com aquela ali. Mas o esclarecimento que eu tenho faz com que eu venha e lembre de Jesus. Lembre dos ensinamentos da doutrina espírita. Aquele irmão que praticou o ato, ele tem família. Ele tem mãe, tem pai, tem irmãos, que vão sofrer pelo ato translocado que ele cometeu, já estão sofrendo. Da mesma forma que a vítima tem pai, tem mãe, tem família que está sofrendo também. E que aquele irmão praticou aquele ato pela ignorância, pelo estágio em que ainda se encontra, espiritual, que um dia ele também será anjo. Será que a gente consegue fazer isso? Ou a gente multiplica as notícias de dor, de revolta, incentivando para que outros deixem se levar por estes sentimentos que ainda trazemos pelas nossas sombras e vibremos no diapasão da vingança, da crueldade, que não é diferente. A justiça quem vai fazer é Deus. A justiça do homem é necessária. Se ela falhar, a justiça da nossa consciência jamais falhará. E quem sou eu para julgar o meu próximo? Ainda ontem eu dizia isso para minha filha. Hoje eu digo assim, eu não mataria, eu disse para ela brincando, não mato nem formiga, mas as formigas eu ainda estou
tirando um pouquinho do caminho, porque elas estão demais lá no apartamento, em casa. Então, a gente tenta, né, dar um jeitinho nas formigas. Mas se ela não estiver indo na comida, eu deixo elas à vontade. Mas será que no momento onde eu veja um parente, um amigo, sofrer uma violência, eu não me tornarei deslocada? Eu não sei. Eu não sei do que eu sou capaz. Somente no momento em que a gente nos encontrar na situação, podemos dizer. Naquele momento eu não fiz, eu não sei se mais à frente eu vou ser testada de novo e vou cair. Lembremos-nos de Paulo. Paulo, ele defendia dentro de todas as suas crenças aquilo que ele acreditava. Ele matou Estevão. Ele condenou vários cristãos. Mas quando ele cai em si, ele trabalha com o mesmo esforço, o mesmo ímpeto para a renovação e para viver aquilo que ele conheceu, o Cristo. Então, o nosso convite na noite de hoje é que possamos estar atentos e não nos deixemos levar neste período e este ano que teremos futebol. Eu tenho falado isso em toda palestra, porque foi alertado por um palestrante bem no começo do ano. Teremos um ano de futebol e política no Brasil. Opiniões, pontos de vista. O que mais causa discussão, briga de família, de amigos, se não futebol e política? No mundo inteiro. Mas nós aqui vamos viver essa situação. Então nós estamos sendo convidados, cristãos espíritas, a não multiplicarmos nada que possa levar desassossego, que possa levar contenda. Não que não tenhamos as nossas ideais políticos, futebolísticos, mas fiquemos conosco. Nós temos que viver o convite que Bezerra de Menezes nos faz. Viver Jesus em nós, buscando levar a paz, levar as nossas orações neste momento, que sejamos, como nos fala André Luiz, a parede em que a notícia ruim, a fake news ou não chegue em nós e passemos pelos 3 crivos. É boa, é importante, é interessante, vai fazer o bem? Não! Fica aqui, não multiplica. Haverá maior frio na alma que a indiferença dos nossos semelhantes? Foi uma pergunta feita a Chico Xavier, está no livro Lições de Sabedoria. E Chico responde: pode haver indiferença dos nossos semelhantes para conosco. Entretanto, de nós para com os outros, isso não deveria acontecer. No Espiritismo, a caridade, conforme ensinada por Jesus, fora da caridade não há salvação. É o antídoto natural do egoísmo. Então, queridos companheiros, amigos, irmãos, que possamos trilhar esse caminho na superação da doutrina espírita, segundo a doutrina nos orienta. Reconhecer tendências egoísticas sem culpa, mas com responsabilidade. Isso vai nos trazer o autoconhecimento. Fazer um esforço diário de transformação moral. Isso é a reforma íntima em nós. Fazer atos simples e constantes de amor ao próximo, acima de tudo aqueles que nos contrariam, que pensam diferente de nós. É o exercício da caridade. Compreender que todos somos espíritos em aprendizado é o exercício da humildade. E buscar auxílio espiritual para fortalecer as boas resoluções que já trazemos em nós. É a prece e a vigilância. Olhai
Vigiai e orai. É o convite de Jesus. Que nesta noite possamos reforçar este convite de Jesus em nossas preces, no caminho de casa, antes de anoitecer, que possamos ser instrumentos, bons instrumentos, seareiros de Jesus nas mãos dos mentores e amigos espirituais, que com certeza estão com o trabalho dobrado na noite de hoje, pelas festividades que estão acontecendo em nosso Brasil. Muita luz, muita paz e, com certeza, com o esforço diário, como nos fala aqui, prece e vigilância, seremos bons apóstolos, não mais discípulos, apóstolos de Cristo no trabalho de sua seara. Muita paz, muita luz para todos nós. Muito obrigada.